O gerente humilha uma humilde senhora idosa, mas quando descobre que ela é a dona do mercado, ele se desespera. Antes da história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo o vídeo. Boa história a todos. Era uma manhã de céu encoberto, como se o tempo compartilhasse do mistério que Dona Carmen carregava ao se encaminhar ao mercado que décadas antes tinha fundado com tanto carinho. Agora, após anos afastada dos negócios, ela sentia que era hora de visitar o local novamente, mas dessa vez de uma maneira diferente. Vestida com uma modesta roupa de senhora comum e apoiada em uma bengala simples, Dona Carmen tinha um semblante calmo e um olhar que tudo observava, como quem vê além das aparências. Seus passos lentos e calculados não denunciavam sua identidade nem sua história com aquele lugar. Ao atravessar a porta do mercado, uma leve melancolia tomou conta dela. A fachada era moderna e chamativa, muito diferente do singelo armazém que ela havia inaugurado. Contudo, ao cruzar a entrada, o brilho nostálgico deu lugar a uma inquietação. Havia algo no ar, um clima pesado, tenso, que contrastava com o ambiente alegre que ela sempre se esforçara para manter. Funcionários passavam apressados, com olhares ansiosos e expressões desgastadas. Ela se aproximou do balcão de atendimento, onde uma jovem funcionária a cumprimentou com um sorriso tímido, mas logo foi interrompida por uma voz grave e autoritária. Não temos o dia todo. Vamos agilizar isso, disse Rafael, o gerente, de maneira cortante. Dona Carmen ergueu o olhar e viu Rafael, um homem jovem, com o peito estufado e um ar de superioridade estampado no rosto. Ela percebeu que ele se considerava o dono do ambiente, como se o mundo girasse ao redor de sua presença. A forma como ele falava, o tom desnecessariamente ríspido, tudo isso a fez sentir um misto de indignação e tristeza. Ao vê-la ali parada, ele se aproximou e a encarou de cima a baixo, como se questionasse sua presença. Pois não, senhora? Perguntou Rafael, com um desdém que não se esforçou para esconder. Precisamos liberar espaço no corredor, então, se vai comprar algo, que seja rápido. Dona Carmen não se abalou. Sabia que o respeito verdadeiro não vinha da aparência ou da velocidade com que se atende a uma fila. Ela sorriu gentilmente, como resposta à aspereza de Rafael. É a primeira vez que venho ao mercado, disse ela com calma. Gostaria de conhecer melhor o lugar. Rafael arqueou as sobrancelhas. Sem esconder seu tédio, ele estava claramente impaciente, mas sem saber o que mais fazer, apontou para os corredores de forma casual, ainda com um ar indiferente. Está aí, senhora. É só ir olhando. Não precisa ficar parada. E cuidado para não atrapalhar os outros clientes. Ela assentiu e se afastou lentamente, caminhando pelo mercado. Observava as prateleiras, os produtos que ela, muitos anos antes, havia escolhido com cuidado para compor o ambiente. Agora, eram outros os produtos, outra a disposição das gôndolas, mas seu olhar atento percebia cada detalhe. O olhar resignado de uma funcionária ao repor os produtos, o suspiro de cansaço de um caixa que mal trocava palavras com os clientes. A certa altura, Dona Carmen parou próximo à área de laticínios, onde uma senhora que aparentava ser cliente antiga perguntava por uma oferta que costumava encontrar ali. Não temos nenhuma oferta nesse setor, senhora. Volte outro dia, respondeu Rafael em tom impaciente. Eu costumava comprar isso aqui há anos. Era a fundadora quem sempre dizia que o cliente deveria ser tratado com carinho, comentou a cliente, sem perceber a tensão que estava criando. Rafael riu em tom de deboche. Essas ideias são de outra época. Hoje em dia, a fundadora nem deve saber o que acontece aqui, e com certeza não tem o que reclamar. Esse mercado está melhor do que nunca, organizado e eficiente. A resposta de Rafael causou um arrepio em Dona Carmen, que respirou fundo. Ela se manteve em silêncio, observando a forma fria e insensível como Rafael tratava aquela senhora, que saiu visivelmente constrangida. Ao final da visita,
Dona Carmen decidiu se aproximar de Rafael mais uma vez, testando até onde ele era capaz de ir com seu comportamento. Aproximou-se do caixa e, olhando para ele, perguntou: "E você, jovem, há quanto tempo trabalha aqui?" Ele sorriu com escárnio e disse: "O suficiente para manter as coisas sob controle. Mas, de verdade, aqui não é lugar para fazer perguntas, só para comprar e sair." Dona Carmen manteve a compostura, mas sentiu o peso daquela resposta. Em silêncio, ela deixou o mercado. Sabia que precisaria observar ainda mais. Rafael, imerso em sua própria arrogância, não fazia ideia de quem era aquela senhora aparentemente frágil e humilde, mas ela estava determinada a continuar. O mercado, o ambiente que ela havia criado para ser acolhedor e familiar, agora era dominado pelo desprezo e pela indiferença. Na manhã seguinte, Dona Carmen retornou ao mercado com a mesma discrição e serenidade do dia anterior. Sua aparência simples e os gestos tranquilos não chamavam a atenção dos clientes, mas cada detalhe captava o ambiente carregado, o que lhe permitia uma observação atenta do que se passava. Enquanto caminhava, viu Rafael instruindo um grupo de funcionários próximos ao balcão de frios. Ele falava em tom duro, sem se preocupar em moderar a voz. Cada ordem vinha acompanhada de uma expressão de irritação, como se a equipe fosse composta por incompetentes que ele se via obrigado a tolerar. "Vocês precisam aprender a ser mais rápidos. Não vou aceitar erros, entendem?" disse ele, cruzando os braços e observando-os com um olhar de censura. "Cada um aqui tem suas tarefas, e eu espero que façam o mínimo de forma decente." Dona Carmen observou um dos funcionários, um rapaz jovem, franzindo o senho, visivelmente desconfortável. Era evidente que ele queria responder, talvez explicar as dificuldades que enfrentavam, ou o porquê de estarem com um ritmo mais lento, mas o olhar intimidante de Rafael o fez calar-se. Um sentimento de impotência pairava no ar, e Dona Carmen sentiu um aperto no peito ao presenciar aquele tipo de liderança, que era o oposto dos valores que ela cultivara desde a fundação do mercado. Caminhando mais adiante, Dona Carmen se aproximou discretamente do corredor de hortifruti, onde encontrou Marina, uma funcionária que de longe parecia a mais atenciosa e dedicada. Marina era conhecida entre os clientes por seu sorriso gentil e a paciência em ajudar. Mas naquela manhã seu rosto estava apagado, os olhos distantes, enquanto ela organizava as frutas. Percebendo a presença de Dona Carmen, Marina se aproximou e sorriu, como quem encontrava uma amiga. "Onde ia, senhora? Precisa de ajuda?" perguntou Marina, demonstrando uma cordialidade genuína que contrastava com o restante do ambiente. "Só estou olhando, querida", respondeu Dona Carmen, devolvendo o sorriso. "Mas percebo que você é uma das poucas pessoas aqui que parece estar em paz. Todos parecem tão cansados." Marina soltou um suspiro, como se carregasse um peso invisível. "Acho que muitos de nós estamos assim", confessou, baixando a voz. "É difícil manter o ânimo quando não se tem apoio." Antes que a conversa pudesse se estender, Rafael surgiu ao final do corredor, cruzando os braços e lançando um olhar de desaprovação para Marina. "Menos conversa e mais trabalho, Marina. Não estamos aqui para ficar de papo", repreendeu em tom seco. Marina, envergonhada, voltou rapidamente ao trabalho, mas Dona Carmen percebeu a tristeza nos olhos da jovem. Ela então seguiu seu caminho, fingindo procurar algo entre as prateleiras, mas na verdade se aproximando para continuar a observar Rafael. Foi então que ela presenciou uma cena reveladora. Uma senhora idosa, acompanhada de uma neta, se aproximou de Rafael para fazer uma pergunta sobre um produto em promoção. Dona Carmen notou o olhar frio de Rafael, que claramente não tinha paciência para lidar com clientes que ele considerava menos importantes. "Esse produto não está em promoção para você, senhora", respondeu ele, num tom que misturava desdém e irritação.
A promoção é válida para quem tem o cartão do mercado. Se não se deu ao trabalho de fazer o cadastro, não é problema meu. A senhora constrangida sorriu sem jeito e agradeceu com um aceno de cabeça. Dona Carmen se aproximou dela, oferecendo ajuda e orientando-a discretamente a procurar outro caixa onde seria melhor atendida. Com isso, a senhora se afastou mais tranquila, mas Rafael ainda lançou um olhar enfastiado na direção de Dona Carmen, claramente incomodado com a presença dela. Senhora, se não vai comprar nada, por favor, desocupe o espaço para os outros clientes. Ele insistiu em tratá-la como uma figura inconveniente. Dona Carmen permaneceu serena, mas sentiu sua indignação crescer. Ela estava perplexa com o desprezo que Rafael demonstrava pelos clientes, e pior, com o abuso de poder ao lidar com os próprios funcionários. Ao longo da manhã, ela seguiu seus passos, testemunhando sua postura rígida, a falta de empatia e a pressa em dispensar qualquer um que parecesse não agregar valor ao mercado. Dona Carmen percebeu que Rafael parecia medir as pessoas pela aparência, agindo de forma atenciosa apenas com aqueles que julgava serem bons para o negócio, como jovens executivos ou clientes de aparência elegante. Os outros, aos olhos dele, eram dispensáveis. No final da visita, Dona Carmen estava convencida de que havia um problema muito maior do que imaginava. Precisava agir, mas sem pressa. O momento certo viria. Sua presença, porém, não havia passado despercebida por Marina, que mesmo sem saber quem era aquela senhora, percebeu algo de especial. Quando o turno terminou, Marina foi até ela, e no impulso de gentileza, ofereceu ajuda para acompanhá-la até a saída. Sabe, é bom ver alguém que repara nas pequenas coisas, disse Marina. Às vezes parece que tudo aqui anda rápido demais e as pessoas não se dão conta de quem realmente faz a diferença. Dona Carmen sorriu, tocando levemente no ombro de Marina. Obrigada, minha querida. Acho que só precisamos lembrar as pessoas o que realmente importa, respondeu ela, com o tom de sabedoria e serenidade de quem guardava uma missão em segredo. Enquanto deixava o mercado, Dona Carmen sabia que sua visita estava apenas começando. Ela precisava ver mais, entender até onde o desrespeito e a intolerância de Rafael poderiam afetar o espírito do lugar que ela construiu. O dia amanheceu e trouxe consigo o movimento frenético de um feriado prolongado que enchia o mercado de clientes ansiosos por promoções e abastecimento. Dona Carmen chegou cedo, observando tudo com o olhar atento de quem conhece cada recanto daquele lugar. Hoje, porém, ela sentia que algo mais precisava ser feito. Era o dia em que ela pretendia testar até onde a arrogância de Rafael poderia ir. Logo ao abrir, o mercado estava em caos, filas extensas nos caixas, clientes reclamando da espera e funcionários correndo de um lado para o outro, visivelmente exaustos. Rafael estava no centro de tudo, ordenando, apontando erros e repreendendo a equipe com sua costumeira falta de paciência. Cada palavra parecia carregada de frustração e desdém, tornando o ambiente ainda mais carregado. Dona Carmen se misturou aos clientes, observando as interações e a postura inflexível de Rafael. Em certo momento, ela viu um pai com uma criança pequena em um dos caixas, tentando entender por que o sistema de pontos não aplicara um desconto. O atendente, inseguro, olhou para Rafael em busca de ajuda. Se ele não tem pontos o suficiente, problema dele, respondeu Rafael alto o bastante para que outros clientes ouvissem. Ninguém aqui tem tempo para ensinar cliente desinformado. O homem, claramente constrangido, murmurou um agradecimento ao atendente, pegou suas compras e saiu rapidamente com a criança. O olhar de frustração nos olhos do cliente não passou despercebido por Dona Carmen, que sentiu sua paciência começar a se esgotar. Mais uma vez, ela se obrigou a conter sua reação. Afinal, ainda havia mais para ver. Durante a tarde, a situação só piorou. Dona Carmen presenciou uma senhora idosa
ser dispensada com um gesto impaciente por Rafael, quando tentou pedir ajuda, ela, cansada e desapontada, saiu sem concluir a compra. Outros clientes, insatisfeitos com o atendimento frio e desorganizado, abandonaram seus carrinhos, saindo em meio a expressões de insatisfação. Dona Carmen viu que os funcionários desmotivados atendiam de maneira robótica, sem o entusiasmo que ela tanto incentivava em seus tempos de fundadora ativa. Mesmo Marina, normalmente tão atenciosa, parecia sem forças, limitando-se a oferecer ajuda sem o sorriso habitual. Por fim, já próximo ao fim do expediente, Rafael avistou Dona Carmen e, com uma expressão de desdém, aproximou-se dela no corredor central, disposto a fazer um exemplo diante dos demais. "A senhora de novo?" disse ele de maneira quase teatral. "O que está fazendo aqui ainda? Esse mercado não é um ponto de encontro para idosos desocupados. Espero que compre algo e vá logo embora." Ao ouvir aquelas palavras, Marina, que estava próxima, parou, incrédula. Outros funcionários e alguns clientes próximos ficaram em silêncio, chocados com o que acabavam de ouvir. Era como se uma barreira invisível tivesse sido rompida. "Rafael, você não pode falar assim." Marina, pela primeira vez, se manifestou em voz alta, seu tom vibrando com uma mistura de raiva e desespero. Rafael, surpreso com a reação dela, cruzou os braços e lançou um olhar severo. "E desde quando você, Marina, acha que pode questionar a forma como eu gerencio este lugar?" retrucou ele irritado. Marina respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas contidas, mas sem desviar o olhar. "Porque essa senhora não é qualquer pessoa. Ela é a própria fundadora deste mercado", disse, sua voz quase trêmula, mas firme. As palavras ecoaram pelo corredor como uma tempestade inesperada. Os funcionários e clientes próximos se entreolharam em choque, enquanto o rosto de Rafael empalidecia. Por um breve instante, ele tentou processar o que ouvira, mas o peso da revelação o atingiu como um golpe inesperado. Ele abriu e fechou a boca, como se tentasse encontrar algo para dizer, mas nenhuma palavra veio. Dona Carmen observou a cena em silêncio, sua expressão ainda serena, mas seu olhar firme e decidido. Agora que sua identidade havia sido revelada, ela permanecia imóvel, deixando que o momento se desenrolasse por si só. Rafael, finalmente compreendendo a dimensão do erro que cometera, abaixou a cabeça, visivelmente atordoado. O silêncio foi quebrado por sussurros entre os clientes e funcionários que tentavam absorver a revelação. Rafael, sentindo a atenção e os olhares de todos ao redor, finalmente balbuciou: Eu não sabia. Senhora Carmen, me desculpe. Eu não fazia ideia de quem a senhora era." Dona Carmen respirou fundo e o olhou com a mesma serenidade que mantivera desde o início, mas dessa vez com um toque de severidade em seu olhar. "Não sabia, Rafael?" disse ela calmamente. "Então, o respeito que falta aqui depende de quem está na sua frente. Apenas aqueles que você considera importantes merecem ser bem tratados." Ele ficou sem resposta, suas mãos trêmulas e seu olhar envergonhado fixo no chão. Era evidente que ele compreendia, mesmo que tarde, o peso das suas atitudes. Marina, ao perceber o efeito das palavras de Dona Carmen sobre ele, deu um passo para trás, tocada pela cena que ela mesma desencadeara. A presença de Dona Carmen ali, tão silenciosa e poderosa, serviu para mostrar a todos que um líder não se define pela hierarquia, mas pela maneira como valoriza as pessoas ao seu redor. Rafael, ainda em estado de choque, murmurou mais uma vez um pedido de desculpas, agora com mais sinceridade. "Eu errei. Sinto muito. Fui arrogante e injusto com todos, principalmente com a senhora." Ele respirou fundo, com a voz quase embargada, "e agradeço por ter me mostrado isso, mesmo que de uma forma tão dura."
Dona Carmen observou Rafael por mais alguns segundos, deixando que ele sentisse o peso de sua responsabilidade. E depois, assentiu, com um olhar de compreensão. Todos cometemos erros, Rafael, mas é a maneira como os corrigimos que define quem somos. Com isso, ela se afastou, deixando um ar de reflexão e respeito que parecia dissipar a tensão que reinara no mercado nos últimos dias. Rafael, por sua vez, ficou parado, olhando para o chão, sentindo o peso de suas atitudes. Ele sabia que havia uma lição a ser aprendida e que talvez ainda houvesse uma chance de se redimir. Aos poucos, as pessoas voltaram a circular, mas o mercado parecia diferente, mais silencioso, enquanto Rafael processava o impacto daquela revelação inesperada e do novo caminho que ele teria que percorrer dali em diante. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao mercado mais cedo do que o habitual, com o peso das lembranças da revelação do dia anterior ainda frescas em sua mente. A humilhação de perceber seu comportamento cruel e mesquinho com a própria fundadora do mercado era avassaladora e o deixava inquieto. Ele mal conseguira dormir, relembrando cada olhar desapontado, cada gesto de desprezo com que tratara os funcionários e os clientes, como se tudo o que fizera nos últimos meses voltasse agora em uma onda esmagadora de arrependimento. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do mercado, viu Dona Carmen conversando com Marina, a jovem funcionária que revelara sua verdadeira identidade. Elas pareciam tranquilas, e a forma como Marina sorria e ouvia atentamente Dona Carmen reforçava o que Rafael agora entendia. Aquela mulher era uma líder nata, alguém que inspirava respeito sem precisar de imposição. Sua presença irradiava uma sabedoria que parecia envolver todos ao redor. Ao vê-lo, Dona Carmen trocou um olhar com Marina, que discretamente se afastou, deixando-os a sós. Rafael respirou fundo, tentando encontrar palavras para expressar o que sentia. Dona Carmen, começou ele, a voz entrecortada pela emoção. Eu preciso pedir desculpas por tudo. Eu fui arrogante, injusto, tratei a senhora e todos aqui com desrespeito. Ele baixou os olhos, a vergonha pulsando em seu rosto. Eu só consigo pedir perdão e dizer que estou arrependido de verdade. Dona Carmen permaneceu em silêncio por um momento, deixando que ele sentisse o peso de cada palavra. Então, com um gesto gentil, tocou levemente o ombro dele e disse num tom sereno: Rafael, o arrependimento é o primeiro passo para a mudança, mas um verdadeiro líder não é alguém que se impõe pelo medo ou pela força. É alguém que constrói respeito e confiança por meio de suas atitudes, de sua humildade, de sua atenção com cada pessoa que faz parte desse lugar. Rafael ouvia atentamente, quase sem respirar. Era como se, pela primeira vez, estivesse realmente compreendendo o que significava liderar. Esse mercado, continuou Dona Carmen, seu olhar viajando pelo ambiente, foi fundado com a intenção de ser mais do que um simples lugar de compras. Ele foi criado para ser um espaço de acolhimento onde qualquer pessoa, independentemente de sua condição, fosse tratada com o mesmo respeito e dignidade. É isso que eu acredito, Rafael, e espero que agora você entenda. Rafael engoliu em seco, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão. Ele estava diante de uma mulher que tinha todos os motivos para despedi-lo ou mesmo confrontá-lo publicamente, mas que, em vez disso, optara por guiá-lo com calma e compreensão. Eu entendo, Dona Carmen, entendo agora, e sei que preciso mudar. Por favor, me dê a chance de provar que posso fazer diferente. Dona Carmen o observou com um olhar sério, mas acolhedor, e finalmente assentiu. Todos merecem uma segunda chance, Rafael. Acredito que você tem potencial, mas precisa mudar a maneira como enxerga as pessoas ao seu redor. Precisa ver o valor em cada um, entender que cada funcionário, cada cliente, contribui para o que esse mercado representa.
Rafael sentiu os olhos umedecerem, surpreso com a profundidade das palavras dela. Vou fazer isso, Dona Carmen. Vou mudar, e a senhora verá um Rafael diferente daqui em diante. Prometo que farei jus ao que esse mercado representa. Dona Carmen deu um leve sorriso, um misto de compaixão e esperança, e o incentivou com um simples aceno de cabeça. Eu acredito em você, Rafael. Não será uma jornada fácil, mas eu estarei por perto. Quero ver o líder que você pode se tornar. Aquelas palavras tiveram um efeito poderoso. Rafael sabia que não podia se permitir falhar. Com isso, despediram-se, e ele seguiu para começar seu trabalho. Os funcionários, ao verem-no, notaram uma mudança em sua postura. Ele estava mais quieto, com um semblante pensativo, como alguém que refletia sobre cada palavra e cada gesto. Ao longo do dia, Rafael começou a colocar em prática as lições de Dona Carmen. A cada interação, esforçava-se para ser gentil e ouvir com atenção. Quando um cliente idoso lhe pediu ajuda, ele foi até ele com paciência, sem fazer comentários ásperos ou expressões de tédio. Ele também observou o esforço de cada funcionário, especialmente de Marina, que agora o via com surpresa e curiosidade, sem entender completamente aquela mudança repentina. A presença de Dona Carmen foi sentida durante todo o dia. Ela observava Rafael discretamente, como uma guia silenciosa que estava ali para apoiá-lo, mas também para garantir que ele honrasse sua promessa. Rafael, por sua vez, sentia um misto de responsabilidade e gratidão. Tinha consciência de que aquela seria uma longa jornada, mas agora ele entendia a importância de aprender com cada passo. O mercado, aquele espaço que antes parecia sufocante e rígido sob sua liderança, começava a respirar de maneira diferente. Nos dias que se seguiram, a mudança em Rafael foi sutil, mas inegável. Ele havia começado a jornada com passos tímidos, ainda carregando o peso das memórias amargas de seu antigo comportamento, mas, aos poucos, o impacto de suas ações renovadas começou a se manifestar no mercado. Logo ao abrir o estabelecimento pela manhã, Rafael era o primeiro a cumprimentar a equipe. Suas palavras, antes carregadas de frieza e impaciência, agora vinham com um calor que até ele se surpreendia em transmitir. Um bom dia para cada funcionário, um sorriso sincero para os clientes, mesmo nos momentos de maior correria. Ao observar o esforço de cada colaborador, ele se lembrava das palavras de Dona Carmen sobre liderança, sobre como o respeito e a valorização de cada pessoa eram os verdadeiros pilares de um ambiente saudável. Marina, que fora a primeira a desafiá-lo em defesa de Dona Carmen, notava cada gesto de Rafael com admiração e uma pontada de incredulidade. Era o mesmo Rafael, mas ao mesmo tempo completamente outro. Ele agora se importava em entender as dificuldades e os desafios de cada setor, muitas vezes perguntando diretamente o que poderia fazer para facilitar o trabalho da equipe. Mais de uma vez, ajudou no carregamento de mercadorias, tomou a frente na organização das gôndolas e, ao invés de repreender duramente os erros, passou a oferecer orientação. Um dia, ao ver um cliente mais humilde buscando produtos em promoção, Rafael se aproximou com um sorriso genuíno e se ofereceu para ajudá-lo a encontrar o que precisava. Aquele cliente que antes teria recebido apenas um olhar de desprezo, ficou surpreso com a atenção que o gerente do mercado lhe dispensava. Ao sair, o cliente olhou para Rafael e comentou: "Esse mercado mudou, está mais acolhedor. A gente sente que é bem-vindo aqui." Aquelas palavras trouxeram uma emoção inesperada a Rafael. Ele percebeu que sua transformação não afetava apenas a equipe, mas também cada pessoa que cruzava as portas daquele mercado. Dona Carmen, sempre presente, observava de longe, discretamente orientando quando necessário. Ela acompanhava cada progresso de Rafael como uma mentora silenciosa, notando que sua mudança não era apenas superficial, mas genuína.
Cada pequeno gesto que ele fazia, cada gentileza oferecida a clientes e funcionários, mostrava que ele estava, de fato, absorvendo a essência do que ela ensinara. Para ela, ver aquela mudança era a maior recompensa, a prova de que o ambiente que havia criado poderia finalmente voltar a ser o lugar acolhedor e respeitoso que tanto sonhara. Os funcionários, antes tensos e desmotivados, agora trabalhavam com um novo ânimo. Marina, especialmente, passou a sentir orgulho de sua posição e do ambiente que estava se formando. Ela via em Rafael, agora, um exemplo de superação e transformação. O que antes era uma atmosfera pesada e opressiva tornava-se leve e produtiva, cada dia mais parecido com o mercado que Dona Carmen havia fundado. Com o tempo, as mudanças se tornaram tão evidentes que os próprios clientes comentavam sobre a diferença na maneira como eram tratados. Muitos começaram a se sentir novamente parte do mercado, percebendo que cada um era valorizado, independentemente de quem fosse. Rafael, que outrora parecia distante e inacessível, agora fazia questão de ser presente, de ouvir cada comentário e agradecer cada cliente pessoalmente. Em um determinado dia, enquanto conversava com Dona Carmen, Rafael refletiu: "Sabe, Dona Carmen, acho que finalmente entendo o que a senhora quis dizer. Cada pessoa aqui, cada funcionário, cada cliente faz parte desse mercado tanto quanto eu, e percebo agora que liderar é servir, é estar à disposição para ajudar, não para ser temido." Dona Carmen sorriu, satisfeita com a transformação que presenciava. Ela assentiu, colocando a mão no ombro de Rafael. "Rafael, você aprendeu algo que muitos passam a vida sem compreender. Ser líder é, acima de tudo, ser humilde. A verdadeira força não está em ser maior, mas em elevar os outros com você." Rafael sentiu a profundidade daquelas palavras e as guardou como um lembrete constante de sua jornada. Ele sabia que aquele processo de transformação não terminava ali, mas, ao olhar para o mercado, para a equipe e para cada cliente que o saudava com sorrisos, sentia-se orgulhoso de cada passo que dera até ali. Assim, o mercado voltou a ser um espaço acolhedor, onde todos se sentiam respeitados, desde o cliente mais simples até o mais exigente. Dona Carmen, vendo que sua missão havia sido cumprida, decidiu se afastar novamente, mas sabia que seu legado estava em boas mãos. Rafael, transformado pela paciência e pela sabedoria dela, passou a carregar o verdadeiro espírito de liderança. E o mercado, aquele espaço que um dia fora seu sonho, agora florescia novamente com um brilho renovado de respeito e humildade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.